galera do canal Caminho Sete Lagoas, estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de começarmos, queria que você já se inscrevesse no vídeo aí, dá um like se você gostar do vídeo e aperte o sininho das notificações para que todos os vídeos que a gente faça, você tenha aí acesso fácil aí no YouTube, tá bom? Hoje nós temos um tema muito interessante que é sobre masculinidade, a partir de um documentário que tem no YouTube que chama Silêncio dos Homens. Hoje eu trouxe aqui uma amiga psicóloga, Inês, que vai falar um pouco aqui sobre esse assunto muito interessante, não só para os homens, mas para todos, para as mulheres, para os adolescentes que têm uma dificuldade muito grande nesse mundo tão difícil, competitivo, principalmente entre os homens. Inês, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? E vamos lá, Inês, o que é a masculinidade? Bom, no dicionário Aurélio, masculinidade está a ver com masculino, né? E o masculino, ele contempla o que é ser homem. Então, ser homem, existe uma concepção histórica de que ser homem, né? O homem ideal está relacionado à questão de agressividade, a ser viril, né? A ser o provedor da casa, não levar desaforo para casa, homem não chora. Quem nunca ouviu essa expressão? Então, basicamente, contempla todas essas questões. Tem até uma autora, Safiotti, ela fala que isso existe devido a um sistema patriarcal, né? Construído historicamente, em que o homem, ser homem, está relacionado a todas essas características que eu acabei de citar. Inês, e com relação ao silêncio, né? A gente é muito acostumado a ver o homem falando muito, mas quando se trata aos sentimentos, a gente vê muitos homens calados, não demonstrando realmente os sentimentos. Como esse silêncio afeta o emocional dos homens? Em diversos fatores, né? Essa construção patriarcal em que o homem ele é o provedor da casa, em que o homem ele é o alfa, né? E que a mulher ela é tão submissa, tem um impacto tão grande emocionalmente, porque essa expressão homem não pode chorar, a gente ouve isso desde da criação daquela criança pequenininha, né? Em que os pais vão reproduzindo essa expressão, e aí quando eles crescem, né, tem essa consequência emocional de dificuldade de expressar mesmo os seus sentimentos, né, as suas angústias, e essa questão de violência também, né, desse homem ser violento, de não levar desaforo para casa, fica mais em evidência. Inês, nós vivemos em uma sociedade machista e muitos de nós foram criados em uma cultura familiar muito machista, né? E principalmente na época da adolescência, onde você vai se formando o caráter e os valores do homem, como o machismo atrapalha na criação do homem? Para responder a sua pergunta, eu vou trazer um dado do IPEA, né? Um estudo que teve em 2016. O IPEA é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em que ele fala de jovens de 15 a 19 anos, né? São afetados pela morte devido à violência. E desse público, 53,7% são homens. E a questão por que o homem tem tanta dificuldade em demonstrar os sentimentos com os amigos, com os pais, principalmente com o pai, né? E isso atrapalha muito a vida do homem. Por que tem essa dificuldade? Tem a ver com esse machismo de não contar as coisas, abrir o coração para as pessoas? Sim, tem muito a ver, né? Tem tudo a ver, até porque tem um sistema aí, o patriarcado está relacionado a isso, né? O patriarcado está relacionado àquele homem, que ele é viril, que ele é agressivo,
em momento algum ele pode demonstrar sua vulnerabilidade, sua fragilidade, e aí, consequentemente, ele vai crescendo achando que ele não pode expressar seus sentimentos, né? Quem nunca ouviu a expressão homem não pode chorar? Então tem Verdade. tudo a ver com a Vira, sua vira até pergunta. música, né? Sim. Uma coisa também, Inês, a gente tem visto muito a questão do suicídio, né? E principalmente em nossa cidade aqui, Sete Lagoas, há um tempo atrás teve uma onda muito forte de suicídio. E em pesquisa a gente vê que o homem pratica o suicídio 4 vezes mais do que a mulher. Isso tem a ver com o machismo, essa situação de não falar dos sentimentos, tem a ver com isso? Mas tem sim muito a ver, né? Tem dois autores que falam que a maior causa de morte, né, de homens é a violência, né? E a segunda maior é o suicídio. Então, o público que nós recebemos na clínica é um público muito significativo de mulheres, são poucos homens. Então, os homens têm maior dificuldade de expressar e também de buscar ajuda. A gente vê também, Inês, que as mulheres, né, as adolescentes principalmente, têm muita mais facilidade, mais abertura com a mãe, de conversar sobre sexualidade, é um papo mais aberto, né? E os homens têm dificuldade, né? Os meninos, muito pouco, né? Muito poucos homens têm experiência de ter conversado com o pai, ter conversado com a mãe sobre sexualidade. E crescem adultos com alguns problemas nessa área, né? Essa falta de conversa que os pais deixam, né, de fazer atrapalha na sexualidade, no relacionamento amoroso. Às vezes o homem fica violento, atrapalha nessa situação. Sim, com certeza atrapalha, né? Até porque se tem uma ideia de que os homens, né, quando eles vão se tornando adolescentes, né, a instrução para os pais né, pega o máximo de mulheres possíveis, né? Se acontecer alguma questão da impotência sexual, isso não é comentado, né? Porque isso diz de uma fragilidade. Se eu exponho isso, eu vou ser zombado, né, na turma. Então tem toda uma construção, né, que aquele homem ele vai crescendo ouvindo isso e aí quando se torna adulto tem essa dificuldade de lidar com essas questões. Infelizmente, às vezes o homem está passando por algum problema nessa área, não tem ninguém para conversar, né? E se conversar, vira até motivo de brincadeira, né? Chacota. De piada, né? Outra coisa que eu também tem lá no documentário, que eu recomendo a todos assistirem, Silêncio dos Homens, fala que de 6 a cada 10 homens tem distúrbios emocionais. E entre esses distúrbios está a ansiedade, a depressão, o vício em pornografia e insônia. Outros também, como o álcool, as drogas, o exagero na comida, apostas e jogos eletrônicos. Isso tem a ver, Inês, com essa falta de conversa, de expor os sentimentos, esses exageros nessas áreas? Sim, antes de responder, esse documentário Silêncio dos Homens, ele vem com uma proposta de trazer mesmo à tona esse perfil, esse homem ideal, né? Então, está havendo um movimento dos homens contemporâneos em que eles estão questionando essa construção histórica, né, e patriarcada desse homem ideal com todas essas questões de agressividade, não posso levar desaforo para casa, eu não posso chorar, não. O homem pode sim, né? Pode expressar seus sentimentos, suas emoções e com certeza isso está relacionado à sua pergunta, até porque se o homem ele não expõe essas emoções, esse sentimento, ele vai procurar uma outra válvula de escape, né? E aí acaba concentrando nessas questões mesmo de jogos, de consumo de pornografia,
né? Os homens têm maior dificuldade de expressar, né, identificar suas angústias, né, e, consequentemente, não procurar ajuda. Com certeza. Galera, nós vamos encerrando a primeira parte desse vídeo muito interessante sobre masculinidade, o documentário Silêncio dos Homens. Estamos batendo um papo muito interessante aqui com a Inês. E não deixe de compartilhar esse vídeo, já dá o like aí no vídeo, compartilhe para todo mundo, se inscreva em nosso canal. Nós vamos deixar também o documentário aí embaixo, na descrição desse vídeo, para que você, após ter assistido o nosso vídeo, também assista esse documentário, tá bom? Obrigado, Inês. Até a próxima, no próximo vídeo, a segunda parte. Um abraço e Deus abençoe a todos.